tema do vídeo de hoje é a luta pela comunidade armênia ao redor do mundo pelo reconhecimento do genocídio que esse povo sofreu entre os anos 1915 e 1918 pelo Império Otomano e o reconhecimento do atual governo turco, que é um herdeiro direto desse antigo império, sobre esse tema. É um tema que é muito polêmico até hoje, diversos países negam e alguns poucos países confirmam e reconhecem esse genocídio. Os armênios alegam que entre 600 mil e 1.800.000 pessoas foram mortas durante esse período. Só para vocês terem uma ideia, a população atual de armênios ao longo do mundo, no mundo todo, é de mais ou menos 8 milhões de pessoas. Então a gente tem um massacre aí de pelo menos um quarto da população. Sendo que você tem 100 anos, a população e uma população que se dispersou ao longo do mundo, nós tivemos uma população muito pequena de sobreviventes na região da atual Armênia. A data que esse vídeo está sendo gravado, dia 24 de abril, também é comemorada ao redor do mundo pela comunidade armênia como o Dia da Lembrança do Genocídio. Eles fazem questão de não comemorar, mas não esquecer essa data e esse fato horrível da história da humanidade. Por que hoje é comemorado esse dia? Porque no dia 24 de abril de 1915, 250 intelectuais e chefes políticos armênios foram capturados e na antiga cidade de Constantinopla, atual Istambul, foram presos, alguns foram exilados e outros foram mortos. A partir de então, o governo otomano começa a fazer uma matança sistemática dos armênios. Aliás, não só dos armênios, mas também dos gregos e de alguns povos assírios. Muitos estudiosos ao longo do mundo, é bom lembrar também que o genocídio armênio é o segundo genocídio mais estudado atualmente, só perdendo para o Holocausto. Como eu dizia, muitos estudiosos acreditam que o genocídio armênio é o protótipo do genocídio moderno. Em 1996, Gregory Stanton, diretor do Genocide Watch, publicou um artigo para o Departamento de Defesa norte-americano, elencando 8 pontos que você tem que considerar para um genocídio ser tipificado. São eles: primeiro, divisão entre os povos, entre nós e eles, geralmente tendo uma diferença muito forte de poder e de armamento entre um grupo e o outro. Segundo ponto, o uso forçado de símbolos para identificar o grupo mais fraco. Terceiro ponto, o grupo mais forte nega a humanidade, a total humanidade do grupo mais fraco, sempre comparando a animais, a doenças, a vermes, a insetos, etc. Ou seja, tirando o caráter humano dessas pessoas. 4. A utilização de forças organizadas para o extermínio, sejam elas oficiais ou não. 5. Propaganda de ódio contra o grupo mais fraco. 6. Separação das vítimas em etnicidade ou religião. 7. Extermínio total do grupo mais fraco, pois os seus executores não acreditam em sua humanidade. E 8º ponto, a negação total dos crimes. Se você analisar bem, o genocídio armênio ele passa exatamente por esses 8 pontos, sendo a separação entre otomanos islâmicos e armênios cristãos. Inclusive em cidades, os armênios não tinham total circulação pelo Império Otomano. Eles eram obrigados a se identificar como armênios. Eles tinham que usar roupas e símbolos que determinassem que eles eram armênios. Existia muita propaganda bestificando os armênios durante esse período no Império Turco-Otomano. E também, aí você tem o extermínio quase total dos armênios ao longo do Império Otomano, e até hoje a Turquia, que é o herdeiro político do Império Otomano, nega veementemente que o genocídio aconteceu. Ele não diz que é um genocídio, ele diz que foi uma matança em massa, mas nós vamos chegar lá em breve. Desde a antiguidade, os armênios ocupam uma porção territorial que hoje ocupa a atual Armênia, o Azerbaijão, o Irã e a Turquia.
fazendo assim com que a relação diplomática entre esses países seja muito complicada. É bom lembrar que os armênios só têm uma pátria por conta da atuação do Império Russo e depois da União Soviética pró esse grupo minoritário. Se a gente fosse deixar isso sem a ação dos russos, provavelmente os armênios hoje seriam uma espécie de curdos, um povo que inclusive é da mesma região, sem país. A região historicamente habitada pelos armênios é considerada por alguns linguistas como Ur-Heimat, da língua proto-indo-europeia. O que isso quer dizer? Que na região onde os armênios historicamente habitaram, lá surgiu a língua que deu origem à maioria das línguas ocidentais, entre elas o grego, o latim, o alemão, entre uma diversidade grande de outras línguas. O Império Otomano foi estabelecido mais ou menos no meio do século XIII, e de lá até o seu declínio fez uma expansão enorme, conquistando terras no leste europeu, no norte da África e no Oriente Médio. Existe uma diversidade étnica, cultural e religiosa muito grande entre o seu próprio território. Apesar dos otomanos serem islâmicos, eles não são de origem árabe, e sim tártara, o que faz com que os próprios árabes tenham uma rivalidade muito grande com os turcos. Para vocês terem uma ideia, no começo da imigração árabe para o Brasil, a maioria era de sírios e libaneses, e um pouco menos de palestinos. Entretanto, todos eram taxados como turcos, porque na época a região fazia parte do Império Turco-Otomano. Inclusive os gregos eram chamados de turco, o que faz com que a rivalidade entre esses povos ainda seja muito grande e sendo até considerado ofensivo numa cidade como São Paulo, por exemplo, você chamar um grego ou um árabe, um sírio ou um libanês de turco. Eles ficam extremamente ofendidos. O Império Otomano, porém, vinha em franca decadência desde meados do século XIX. Isso se acentua muito depois do Congresso de Berlim, de 1878, onde fica decidido que a Rússia ganha grandes territórios nos Balcãs, a Bulgária, a Macedônia e a Grécia são declarados independentes, e a Armênia, cujos russos têm pretensões territoriais e culturais, passa a ser anexada ao Império Otomano. É preciso notar que o Congresso de Berlim consegue desagradar tanto a otomanos quanto russos. Afinal, os russos ainda queriam restabelecer territórios que eles haviam perdidos por conta de guerras, durante as diversas guerras que houveram nesse período na Europa, e os turcos por terem perdido uma gama muito grande de territórios. Outro episódio que contribuiu muito para o começo do genocídio foi a ascensão ao poder dos chamados Jovens Turcos. Os Jovens Turcos eram um núcleo duro de um movimento de reforma do Império Otomano, que queria transformar o Império Otomano de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. A sua ideologia estava altamente calcada em dois grandes pilares, na verdade três grandes pilares: o liberalismo econômico, o nacionalismo e a questão do islamismo. Nas eleições de 1913, ou seja, 2 anos antes do começo dos grandes massacres armênios, os jovens turcos conseguiram eleger ao poder os chamados 3 pachás. O pachá é uma espécie de líder político religioso turco. Inclusive uma gíria muito conhecida no Brasil, né? Esse cara é um pachá, é um cara que não faz nada. O nome dos pachás eram, vou ter que ler: Mehmed Talat Pachá, ministro do interior; Ismael Enver Pachá, ministro da guerra; e Ahmed Djemel Pachá, ministro da marinha. A ação dos 3 pachás faz com que o Império Otomano se alie à Alemanha e faça com que o Império entre na Primeira Guerra, ao lado dos alemães, não ao lado dos aliados, agravando ainda mais a relação de hostilidade entre os impérios otomano e russo. As tensões entre o governo otomano e a minoria armênia se agravam ainda mais com o final da Guerra Russo-Turca,
de 1877 e 1878, onde que deu, inclusive, como consequência, o Congresso de Berlim, que eu já falei no começo do vídeo. Essa tensão é elevada muito por conta das pretensões nacionalistas e de independência dos armênios, que é totalmente fracassada. Os primeiros massacres sistemáticos de armênios ficaram conhecidos como massacres hamidinianos, que tinham como pretensão criar um pan-islamismo, ou seja, tirar do território otomano todos aqueles que não eram islâmicos e estabelecer a força do governo central otomano. A maior parte do genocídio armênio se deu dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, principalmente quando os armênios recusaram a se alistar ao lado dos otomanos e sim passar a lutar do lado dos russos. Em fevereiro de 1915, todos os oficiais armênios foram obrigados a deixarem seus postos e entrarem para batalhões de trabalho. Nesses batalhões de trabalho, eles não podiam carregar armas ou fazer qualquer tipo de treinamento. Eles eram obrigados a fazer trabalhos braçais. Essa medida visava com que os armênios se desmobilizassem e se desarmassem, fazendo assim que sua população ficasse desamparada e desprotegida. Não era costume também, no Império Otomano, alistar jovens menores de 20 anos e com maiores de 45 que não fossem otomanos para os seus exércitos. Depois de fevereiro de 1915, os otomanos passam a obrigar os armênios menores de 20 anos a se alistarem em seu exército, com a única intenção de fazer com que eles fossem executados. Em abril de 1915, ocorre o cerco de Van. Van é uma cidade localizada no sul da Turquia de hoje, muito próxima da fronteira com o atual Iraque. Van tinha uma minoria armênia, porém essa minoria não era tão pequena em número. O cerco começa quando o comandante da cidade obriga com que 4.000 armênios se alistem voluntariamente para a guerra. A comunidade armênia nega isso porque ela pretende lutar ao lado dos russos. Então, o comandante cerca a cidade e começa a perseguir os armênios. Para tentar solucionar o problema, os armênios propõem que 50 soldados, mais uma compensação em dinheiro para os que faltaram, fossem depositados para o fundo de guerra. Os otomanos, mais uma vez, negam. Isso leva a aumentar ainda mais o problema. Depois que uma armênia é morta e estuprada, 4 armênios tentam buscar justiça para ela. Eles são mortos, o que leva a tensão a aumentar ainda mais, fazendo com que haja uma milícia armada na cidade de Van e começam tiroteios. O cerco e o conflito acabam porque um general russo e um embaixador norte-americano na Turquia partem para Van e mediam o conflito. A data de 24 de abril é comemorada entre os armênios como o dia da lembrança do genocídio, porque no dia 24 de abril, 250 intelectuais e chefes políticos proeminentes são levados a Constantinopla, eles são torturados e alguns são mortos e outros exilados em represália ao não alistamento e à não conversão dos armênios para o islamismo. Depois do dia 24 de abril é que os horrores começam. Entre os métodos aplicados para os otomanos no genocídio armênio estão a fome, as marchas obrigatórias, a deportação, a apropriação de terra, overdose de drogas injetadas de propósito, enfim, há uma proibição da língua armênia no Império Otomano. Eles tentam realmente dizimar os armênios do seu império. Muito dessas deportações eram através de marchas pelo deserto, porque eles queriam deslocar os armênios da região onde hoje é a Armênia, que fica mais ou menos no norte da Turquia, para o sul, a região da Síria. Ou seja, eles teriam que atravessar uma grande porção de terra pelo deserto, sempre acompanhada de oficiais
do Império Otomano, sem direito a comida ou água, e sendo sempre as mulheres estupradas e havendo muitos roubos e crianças sendo mortas, um verdadeiro horror. Uma das maiores repercussões políticas e diplomáticas até hoje do genocídio armênio é a total negação e a falta de reconhecimento do governo turco de tal episódio. A negação se dá por conta de dois motivos. Primeiro, a Turquia se diz não herdeira dos atos políticos do Império Otomano, o que a Convenção de Genebra já mostrou que não, que eles são sim herdeiros do Império Otomano. E segundo, sobre o pretexto que não foi um genocídio praticado e organizado, e sim uma matança de pessoas, entre aspas aqui, bem entre aspas, normal, e que morreram muitas pessoas, tanto do lado armênio quanto do lado otomano islâmico. Aqui é preciso lembrar que o problema não é o número de mortes, e sim a desigualdade de forças. Você tem um grupo que é uma minoria étnica, desarmada, boa parte desnutrida por conta das marchas forçadas, tendo que lutar contra um governo que era uma das maiores potências da Europa e da Ásia da região. Até hoje, somente 26 países reconhecem o genocídio armênio e obrigam e proíbem qualquer tipo de negação pública do genocídio armênio. Esses países são Argentina, Armênia, Áustria, Bélgica, Bolívia, Bulgária, Canadá, Chile, o Chipre, a República Tcheca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Lituânia, Líbano, Holanda, Polônia, Rússia, Eslováquia, Suíça, Suécia, a Síria, o Uruguai, o Vaticano e a Venezuela. Os Estados Unidos não têm uma posição oficial em âmbito federal, mas de seus 50 estados, 43 reconhecem o genocídio armênio. No Brasil, é mais ou menos a mesma coisa. Nós não temos no âmbito federal, nós não reconhecemos o genocídio armênio, porém os estados do Ceará, do Paraná e de São Paulo reconhecem o genocídio armênio perpetuado pelo Império Otomano. Também no Brasil, as cidades de Campinas e de Osasco comemoram o Dia da Lembrança do Genocídio Armênio. Somente dois países, ou encontrei pelo menos só dois países, que negam totalmente o genocídio armênio. São eles, o Azerbaijão e a atual Turquia. O Azerbaijão eu não encontrei nenhuma fonte explicando o porquê. Se você sabe o porquê que o Azerbaijão nega o genocídio armênio, não esquece de comentar aqui embaixo. A Turquia, por motivos óbvios, eles não querem ser condenados num tribunal internacional por crimes contra a humanidade. A gente precisa ter sempre em mente que esse nó não desata, apesar dos esforços da ONU, já reconhecendo o genocídio armênio e já reconhecendo o genocídio armênio como protótipo dos genocídios que aconteceram ao longo do século XX, muito por conta dos interesses norte-americanos na região da Turquia. Na região da Turquia, você tem um enorme número de bases militares norte-americanas com tropas estacionadas. Essas tropas são mobilizadas sempre que há algum tipo de conflito no Oriente Médio. Ou seja, no maior foco de conflito internacional do mundo hoje, que é o Oriente Médio, num lugar onde os Estados Unidos têm um interesse enorme, por que você vai se indispor com um dos seus principais e poucos aliados? Então, acredito que quando os Estados Unidos oficialmente reconhecerem o genocídio armênio, talvez esse nó geopolítico e diplomático desate um pouco. Certo, pessoal? Eu acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. É sobre um tema que eu acho muito interessante. É um tema que eu já estudei pra caramba. Estudei na faculdade, estudei por conta, estudei inclusive antes de entrar na universidade.
Bom, se vocês gostaram aqui do vídeo, não esquece de dar aquele joinha básico, maroto, adiciona nos seus favoritos, não deixa de compartilhar nas suas redes sociais e também, se der, por favor, assine aqui o canal. Certo, pessoal? Por hoje é só e até uma próxima. Um abraço!